Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, querido povo de Deus presente nesta igreja matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e pela Rádio Ativa Comunicações. Hoje, 26º domingo do tempo comum, também o último domingo do mês de setembro. Sabemos que setembro é o mês da Bíblia, então hoje é o dia temático da Bíblia. A igreja celebra hoje, lembrando amanhã, dia 30, São Jerônimo, que é um presbítero da igreja, que nos primeiros séculos ele fez a tradução da Bíblia para o latim. Nós sabemos que a Bíblia no Novo Testamento, com exceção do Evangelho de Mateus, foi escrita em grego. E o Antigo Testamento, na nossa Bíblia, temos alguns livros em grego, mas a maioria em aramaico. Então, foi escrita a Bíblia e traduzida para o latim, para a nossa língua mais próxima. Então, devemos agradecer a este santo, à igreja, e nesse dia sempre lembrar, porque infelizmente, às vezes, tem gente que pensa que a Bíblia caiu do céu, e não foi assim. O que nela está escrito é inspiração de Deus, mas teve que ter alguém para escrever, teve que ter alguém para abrir o coração e poder fazer esse trabalho. E na tradução, lembro São Jerônimo, que demorou mais de 30 anos neste trabalho da tradução da Bíblia. Na liturgia, nós vemos uma passagem interessante do livro de Números. Aqui nós sabemos que Moisés vai ter como sucessor Josué. Moisés não entra na terra prometida. E aqui Josué percebe, ele vê que tinha duas pessoas, Eldade e Medade, que estavam profetizando. E ele fica encucado e ele vai até Moisés dizer que está errado. Não pode, imagina. Ele não é um dos nossos, como é que ele vai profetizar? E aqui Moisés vai dizer, quem dera todo mundo profetizasse. Que o Espírito do Senhor descesse sobre todos, independente de ser do nosso grupo ou de não ser do nosso grupo. E na mesma linha, no Evangelho, nós vamos encontrar uma passagem parecida, quando João proíbe uma pessoa que estava curando em nome de Jesus. E ele vai todo feliz dizer para Jesus, olha, eu repreendi, eu mandei parar, porque não é dos nossos, não é um dos nossos, então não pode fazer isso. E Jesus então vai também, assim como Moisés fez com Josué, Jesus vai fazer com João, a puxar a orelha dele para dizer para ele que não é assim, não deveria, quer dizer assim, se está a nosso favor é porque não é contra nós, se está invocando o nosso nome para fazer o bem, então nós devemos aplaudir. Nós não devemos ser aquelas pessoas que acham que só nós somos capazes, só nós podemos fazer. Isso é muita pretensão, né? De não querer aceitar que outros também possam participar, possam receber o dom e a graça de Deus, de também trabalhar a favor do reino. Eu falei aqui esses dias atrás, né? É aquele tipo de pessoa, quando alguém fala assim, olha, eu vou rezar para o doente, não, para deixar que eu rezo, que a minha oração é mais forte. Ora, o que é isso? Que bom que se todos rezarem, independente de quem seja, né? E a igreja é tão sábio, o padre sabe disso, porque a gente estuda isso, é tão sábia a igreja, porque é dirigida pelo Espírito Santo, que a igreja diz assim, se alguém estiver fazendo alguma coisa com a mesma intenção com que a igreja faz, isso é válido. Isso se aplica ao batismo. Quando você vai batizar, por exemplo, um batismo de emergência, a pessoa não precisa nem ser católica. Ela pode ser de outra religião, entendendo? Mas se a intenção dela é fazer o que a igreja faz, então o batismo é válido. Então, essa liturgia de hoje está mostrando isso para nós. Vem nos ensinar nesse sentido. Na carta de São Tiago é feita, a segunda leitura, uma crítica aos ricos que acumulam bens. Aquelas pessoas que querem acumular bens, apegadas. E elas depositam a confiança delas nos bens que elas têm, no dinheiro, no ouro, na prata que têm.
E o apóstolo vai dizer: estes bens são perecíveis, são bens que um dia vão acabar, vai destruir, vai passar, não vai valer mais nada, não vai te servir para mais nada, para a vida eterna, porque a gente não leva absolutamente nada, a gente deixa tudo aqui. Isso aqui para nos ensinar que nós não devemos olhar para a riqueza como algo que seja a nossa tábua de salvação. Não, a nossa salvação não é tábua, não. A nossa salvação é Jesus Cristo. Mas ele critica também essa riqueza, muitas vezes vem do suor do pobre, vem da exploração do trabalho do outro, da injustiça. E é uma coisa interessante quando eles falam isso aqui. E isso me fez lembrar, talvez algum de vocês tenham ouvido, o padre com certeza deve ter ouvido isso. Esta semana, nosso país, o Banco Central do Brasil, fez um documento dizendo, e eu já venho falando isso faz tempo, dizendo que uma certa fatia da população gastou no mês de agosto 3 bilhões de reais, eu nem sei o que é isso, 3 bilhões de reais com as famosas bets, jogando. Mas você sabe por que me chamou a atenção o recorte que o Banco Central fez? O documento, é documento oficial. O recorte que ele fez é o seguinte: sabe de onde saiu esses 3 bilhões que foram apostados? Saiu do cartão do Bolsa Família. No Brasil nós temos 20 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família. E muitas delas porque precisam mesmo. Mas desses 20 milhões, o Banco Central, rastreando, descobriu que 5 milhões gastaram o que recebem do Bolsa Família jogando. Jogo. Agora, para dar 3 bilhões, não precisa ser muito bom de matemática, né? 5 milhões, para dar, dividido por 3 bilhões, dá o quê? 600 reais por mês de média esse povo gasta. Aí o cara falou assim: mas peraí, 600 é praticamente o Bolsa Família que a pessoa recebe? Ele está gastando tudo. Não, o que se deve olhar não é isso. É claro que tem muita gente pobre que está ali, mas está botando fezinha também. Mas o que chama a atenção é o seguinte: é que tem muita gente recebendo Bolsa Família, mas que tem tantas outras rendas, não precisa ganhar, porque está gastando 600 conto por mês com o jogo. Então, quando o apóstolo chama a atenção aqui, de colocar a confiança nos bens materiais, aqui no dinheiro, ele fala ouro, fala prata. Então essa leitura vem muito para a gente fazer, para a gente pensar nisso. Fiquem de olho nos vossos filhos, nos vossos maridos, nas vossas esposas, porque isso é uma praga, isso não é de Deus não, viu? Isso é pecado. Se perguntar bem, jogar dessa forma é pecado? É, por quê? Porque está destruindo. Nós temos muitas famílias destruídas, nós temos muitos pais de família com dívida, muita gente vendendo casa, vendendo carro para pagar dívida de jogo, muita gente querendo se matar, cometer suicídio por causa de jogo. Então eu aproveito o gancho dessa leitura para dizer isso. E depois, nós olhando para esse evangelho, a gente lembra quantas vezes também nós agimos como hipócritas. A gente não aceita participar de algum evento só porque lá naquele evento tem gente que não é dos nossos. Ah, mas a igreja vai estar lá, imagina, lá tem gente espírita, lá tem sessionoye, lá tem protestante, lá tem não sei o quê. Mas se estão juntos para fazer o bem, quem é você? Ah, eu vou me contaminar. Eu fico pensando, as pessoas que falam isso, às vezes, é porque não tem muita fé. Porque se você é um homem, se você é uma mulher de fé, você sabe a fé que você tem. Você sabe o Cristo que você confia. Você não precisa ter medo que eles vão me converter, eles vão fazer eu mudar. Não. Seria como se você me dissesse assim: eu não vou sentar na igreja perto daquela mulher, porque senão eu vou ficar igual ela, linguaruda, vai pegar em mim. Eu não vou conversar com a prostituta, porque senão eu vou virar prostituta também. Não é assim que funciona. Você não confia no teu taco? Você não confia na tua fé? Então não precisa ter medo, porque aí, às vezes é um evento que está arrecadando para ajudar a enchente, para ajudar famílias pobres, aí o pessoal pega e não vai. É isso que a gente tem que chamar a atenção, e o evangelho de hoje vai nesta direção. Temos que ter prudência, é claro.
E aí o evangelho remata: a prudência para não causar escândalos. Ai de vocês, ai de mim, se escandalizar um dos pequeninos. E os pequeninos que Jesus fala não é os criancinha petitinha, não. É os iniciantes na fé. Aqueles que estão começando agora, que ainda estão aprendendo alguma coisa da fé. Eles se vê um escândalo e vão falar: meu Deus, como é que pode? Então, é melhor quando Jesus diz que fosse amarrado uma pedra no teu pescoço e ser jogado dentro d'água, do que você causar escândalo para os seus filhos, causar escândalo para a sua comunidade. Olha só, meu irmão e minha irmã, aqui, por que Jesus usa esse exemplo? Porque quem governava aquela região eram os romanos. E eles tinham, entre eles, esse costume. Para eles, aquela pessoa que cometesse um crime contra uma criança, o castigo dela era justamente esse castigo. Quando se praticava um crime hediondo contra as crianças, ou então enganava pessoas puras e humildes, então se utilizava essa forma terrível de fazer a pessoa morrer, justamente para que amedrontasse e as pessoas respeitassem os pequenos, as crianças, as pessoas mais simples. Quando nós falamos de escândalo, vem logo à nossa mente as questões morais, sexuais e de corrupção, dinheiro. Mas existem muitas outras formas de escandalizar os pequenos, como a falta de amor, a falta de perdão, a falta de misericórdia, a falta de oração, de caridade com aquele que precisa, com aquele que necessita. E por fim, Jesus parece que exagera, mas não é. Nós precisamos entender. Aqui trata-se de uma figura de linguagem que a Bíblia está cheia. O que é? É uma hipérbole, é quando eu exagero bastante para chamar atenção. Então aqui, quando Jesus vai usar esta figura de linguagem no Evangelho, né, quando ele diz assim, cortar a mão, arrancar o olho, cortar o pé, não é literalmente, né? Porque se eu olhar na Bíblia que está mandando cortar a mão, eu fiz ontem um pecado com a mão, então eu vou lá e corto. Eu andei para cometer o pecado, então corto o pé. Os meus olhos viu, me fez eu imaginar, pequei, arranco o olho. Eu tenho certeza que aqui agora, nós teríamos uma multidão de coxo, cego e maneta. Eu mesmo não teria uma mãozinha, não teria um pezinho, estaria sem um olho. Então não é literalmente falando, mas o que Jesus quer dizer é assim, aquilo que te leva a pecar deve ser cortado da tua vida. Sabe aquele cara que tem o vício do alcoolismo? E ele fala assim, mas eu só bebo quando eu vou no bar. Então não vai no bar, corta o bar. Deixa de ir no bar. Então Jesus quis dizer nesse sentido, se a tua mão é causa de pecado, e olha meus irmãos, a nossa mão é para fazer o bem, a nossa mão é para enxugar lágrima, a nossa mão é para acariciar, a nossa mão é para estender para o que está caído, a nossa mão é para abraçar o outro, a nossa mão não é para fazer coisa errada. Os nossos pés é para caminhar na missão, é para ir visitar o doente, visitar o preso, é para ir trabalhar, é para ir para a igreja, é para ir louvar o Senhor. Os nossos pés é para fazer o bem, e não para andar fazendo coisa errada, para cometer pecado. Não, nosso pé não é para isso. Assim como os nossos olhos. Os olhos são as janelas da nossa alma, é para enxergar o bem, enxergar o outro, desejar o bem para o outro e trazer para dentro de nós aquilo que é o reino de Deus, que a gente deve construir por onde nós passarmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.